Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês, meus queridos? Eu espero que sim. Estão preparados para ouvir mais relatos sombrios de lobisomens? Então feche as portas, as janelas, apague as luzes e vem comigo, porque hoje os relatos estão do balacobaco. Relato: lobisomem ataca garotas de programa em Americana, São Paulo. Olá, Agatha e amigos, tudo bem com vocês? Me chamo Denise. Agatha, conheci seu canal recentemente, enquanto pesquisava sobre lobisomens, pois depois daquela noite fiquei extremamente assustada e curiosa sobre essa criatura. Tenho 24 anos, trabalho na noite desde os 18. Já trabalhei em Sorocaba, Piracicaba, Limeira, Campinas e já presenciei muita coisa esquisita, pode acreditar. Mas naquela noite, nada me preparou para o que eu vi. Aquilo era um lobisomem. Bom, foi no ano passado, na cidade de Americana. Eu e minha parceira de ponto fomos atraídas até a cidade por conta de uma festa muito famosa que acontece todos os anos, a festa de rodeio. Uma conhecida nos convidou para fazer ponto num bairro chamado Praia Azul, pois na época dessa festa aparecem muitos clientes por lá. O bairro é meio afastado, mas bem movimentado à noite, se é que vocês me entendem. Tem alguns barzinhos, música alta, gente bêbada e, claro, prostituição correndo solta. Quem trabalha à noite nas ruas conhece cada sombra, cada esquina, cada barulho de moto vindo e acaba se acostumando. E eu e minha amiga chegamos lá no comecinho do mês. Nosso ponto ficava perto de um beco estreito, entre duas casas de muros bem alto e um terreno baldio que ninguém cuidava. Nunca vimos os moradores daquelas casas, mas teve uma das meninas que nos falou que ali onde íamos ficar tinha sido ponto de outra prostituta por muitos anos, mas que do nada aquela prostituta sumiu e que dias depois o que acharam dela foram apenas as roupas rasgadas, perto de uma represa da cidade vizinha. Bom, eu ignorei totalmente aquele papo, porque o que não falta é história triste nesse ramo, e quem vive na noite não tem luxo de escolher ponto. Na sexta-feira daquela mesma semana, chegamos para trabalhar por volta das 21 horas. A rua estava vazia. Aliás, o bairro estava vazio. Parecia que todos tinham ido para essa tal festa de rodeio. As horas foram passando e começou a fazer frio. E a gente já estava cansada, quase indo embora. Foi quando um carro prata veio descendo a rua, bem devagarinho, e parou perto de nós. Era um sedã bem antigo. O cara abaixou o vidro e logo percebi que estava bêbado e aparentava ter uns 40 anos. Ele chamou nós duas e disse que queria companhia no carro mesmo e que não ia demorar muito. Bom, a gente aceitou e entrou. Eu sentei no banco da frente e minha amiga atrás. Então ele desceu o carro mais um pouco e estacionou o carro mais no fundo do beco, perto daquele terreno baldio que eu falei. Ali era bem escuro e bem escondido. Só dava para ouvir o som bem distante do locutor da festa e alguns cachorros latindo mais para dentro do bairro. Tudo ia normal, tão normal quanto pode ser uma situação dessas. Mas de repente eu senti aquele arrepio violento. Aquele arrepio de coisa ruim, que você sente antes mesmo de entender o que está acontecendo ou vai acontecer. E logo em seguida, ouvimos um barulho lá fora. Então ficamos parados e em silêncio. E eu juro para vocês que era um barulho de alguém se arrastando nas folhas secas do terreno. Aí minha amiga perguntou pra gente: "Vocês ouviram isso? Tem alguém atrás do carro." O cliente olhou pelo retrovisor e disse que não tinha ouvido nada, mas eu ouvi também. Não parecia cachorro nem gente, era um arrastado de coisa grande e pesada.
Aí veio o segundo barulho, uns estalos, pesadas fortes. Completamente assustada, eu virei para o vidro e vi uma sombra muito grande. Era maior que um bezerro, estava se mexendo atrás da árvore. Minha amiga viu também e deu um grito. Pelo amor de Deus, liga esse carro e vamos sair daqui. Nessa hora o cliente tentava ver também, mas acho que a cachaça atrapalhava, pois ele não estava entendendo nada. Então pedi para ele ligar o carro rápido. E ele tentou, mas o carro ligava e desligava. Aquilo foi dando um aperto no peito e aquela coisa começou a sair de trás da árvore. Agatha, eu quase desmaiei de medo. Sem dúvidas, era um lobisomem e enorme. Tinha o corpo musculoso, poucos pelos, dava para ver um pouco da pele. As pernas eram quebradas para trás. Acho que ele não estava totalmente transformado, pois dava para ver algumas partes humanas nele, como o rosto, os braços e a barriga. Ele era corcunda e tinha um cabeção igual de cachorro. Olha, era de uma monstruosidade que não dá para explicar. Até me arrepio só de escrever como era aquilo. Ficamos em estado de choque olhando ele sair de trás da árvore. Ninguém respirava, ninguém se mexia. Num instante curou a cachaça do cliente, que começou a tremer igual criança e falar: "Ai pai, é um lobisomem, vocês estão vendo? É um lobisomem." Agatha, o medo tomou conta, não tínhamos como sair dali. O jeito era rezar para ele não tentar nos atacar. E o pior acabou acontecendo. Ele começou a vir para o nosso lado, farejando o ar, e de repente virou a cabeça e olhou diretamente para nós. O peso daquele olhar atravessou o vidro. Um olhar assassino. Cheguei a urinar no banco. Ele veio andando bem devagarinho e chegou perto do carro. Encostou o focinho no vidro e começou a fungar. Minha amiga engoliu as lágrimas e calou a boca com as mãos. Eu senti tanto medo que se eu mexesse 1 centímetro, morreria ali. O lobisomem passou as unhas no carro, fazendo aquele barulho assustador. Ele tentava achar um jeito de abrir a porta. O cliente repetia várias vezes que a gente ia morrer. E no desespero ele tentou ligar mais uma vez o carro, e isso enfureceu o lobisomem. Ele deu uma porrada tão forte no carro que fez a gente começar a gritar de pavor. O carro balançou igual uma caixa de papelão. Agatha, daí em diante, foi só gritaria, pois o bicho tinha uma força fora do comum. Eu comecei a rezar nem sei para quem, só sei que rezava e gritava, e minha amiga se encolhendo no banco, tentando se proteger. Quando eu olho para o cliente, ele está desmaiado, bateu a cara no volante e ficou por lá mesmo. O lobisomem tentava arrancar a porta a todo custo. Ele deu uma cabeçada no vidro que chegou a trincar um pedaço. Eu vi aqueles dentes grandes e pontiagudos bem pertinho de mim. Olha, não sei quanto tempo durou o ataque, mas o nosso fim era certo. Quando ele foi dar outra cabeçada no vidro, aconteceu algo inesperado. A luz do quintal da casa vizinha acendeu. Era uma luz bem forte, tipo refletor. Então ele parou e olhou para lá, e simplesmente saiu correndo. Apoiou as garras na parede e pulou por cima do muro. O muro era absurdamente alto, e ele pulou como se fosse nada. Sumiu dentro daquele quintal e não saiu mais. Ficamos dentro do carro abalados, chorando e planejando uma forma de sair dali. E a todo momento eu olhava para a direção daquela casa com medo dele voltar. Mas a luz se apagou e ele não retornou. Ficamos ali até umas 5 horas da manhã, esperando alguém aparecer na rua, mas nem carro, nem moto, nada. Lá dentro daquela casa, Agatha, não tinha como o lobisomem sair. Se ele tivesse pulado para o outro terreno, teríamos ouvido, pois lá é uma casa de aluguel de final de semana e tem vários cachorros lá dentro, e eles teriam latido.
mas estava tudo silencioso. Eu tenho certeza que o lobisomem ficou lá dentro. Quando começou a amanhecer e passar alguns carros e motos, foi que saímos para fora. O cliente ficou incrédulo quando viu a lataria do seu carro. Então nós três chegamos a uma conclusão. O dono daquela casa, ou morador, seja lá quem for, é o lobisomem que vimos, ou ele conhece o lobisomem. Bom, saímos de lá correndo. O cliente ainda ficou um pouco lá esperando um guincho. Olha, naquela madrugada escapamos por pouco. Nunca vivi tal situação. No mesmo dia arrumamos nossas malas e fomos para Sorocaba. Quando lembro daquele lobisomem, chego a passar mal. Desde então eu deixei de trabalhar nas ruas. Hoje só trabalho em casas noturnas. E quando me perguntam o porquê, eu conto esse meu relato. Obviamente que a maioria que ouve não acredita e até tira sarro, mas eu e minha amiga sabemos o que vimos em Americana. Bom, é isso, amigos. Isso aconteceu no ano passado, em 2024. É muito recente. Se forem passear nessa cidade, muito cuidado, pois lá tem lobisomem. Um grande abraço a todos. Relato: lobisomem queria nos matar. Olá, meu nome é Vicente. Eu sempre digo aos meus amigos e familiares que tem coisas que a gente só acredita porque viu ou viveu. No meu caso, Ágata, foram os dois. Se me contassem que existem pessoas que viram bicho para fazer maldade, eu não acreditaria. Mas por Deus, eu vi e quase não sobrevivi para contar essa história. Bom, a minha família vivia no sertão quente do Ceará. Não tínhamos paradeiro certo. Ora estávamos em Itapipoca, ora em Tapajé. E foi ali para aqueles lados que meu irmão e eu fomos atacados por um lobisomem no meio da estrada. Meu pai havia arrumado um serviço para nós com um sitiante, que havia arrendado mais terras e precisava de mão de obra jovem e forte. Era para o plantio de feijão, milho e também cuidar das cabras. Então meu pai, eu e meu irmão caçula, o Zeca, começamos nessa lida. Bom, o Zeca era diferente. Meu irmão tinha uma espécie de atraso mental. Era esperto do jeito dele, mas às vezes parecia uma criança. Vivia no mundo da lua, sorrindo para coisas que ninguém via e fazendo perguntas que não tinham respostas. Mas era o meu amor maior. Eu me sentia mais que irmão dele. O protegia como se fosse o meu filho. Éramos companheiros para tudo. E naquela noite eu quase perdi meu irmão para um lobisomem. Não esqueço isso. Aconteceu assim. Nós dois tínhamos ficado até mais tarde na roça, carpindo um pedaço que nosso pai queria limpar antes da chuva, que talvez nem viesse, como sempre. Mas nós não éramos nem doidos de desobedecer nosso pai. Quando terminamos, já eram quase 8 horas da noite. Já tinha anoitecido. A lua estava grande, iluminando a estrada. Guardamos as ferramentas e fomos embora. Nisso, quando passamos pela porteira, o patrão nos falou: "Vocês dois vão direto para casa, viu? Já tá tarde. Apressem os passos que seus pais devem estar esperando por vocês." Bom, ouvimos a recomendação e seguimos o caminho. O Zeca vinha atrás de mim, brincando com um graveto. Às vezes ele parava e desenhava no chão, e eu só queria logo chegar em casa. Mas tinha que ter muita paciência com meu irmão. Num determinado trecho, o Zeca começou a rir sozinho e falou para mim: "Vicente, olha, parece um bicho ali." Mas eu não parei e nem olhei para trás. Só falei para ele: "Tá bom, Zeca, anda logo, eu tô cansado." E continuei andando. Foi quando mais à frente veio um rosnado que não era de cachorro. Na verdade, eu nunca tinha ouvido aquele tipo de som. Era grosso e distorcido ao mesmo tempo. Levei um susto tão grande que parei na mesma hora. Então acendi a lanterna, que até então estava desligada por conta da claridade da lua. Passei a luz por todos os lados da estrada e a uns 40 metros mais ou menos
vi parado bem no meio da estrada aquela coisa. Era grande, curvado, tinha pelo escuro e desgrenhado. Os olhos vermelhos não piscavam, olhava diretamente para nós. Era a coisa mais horrível de se ver. As mãos bem compridas, unhas grandes e cara de cachorro. Eu gelei, não consegui mover um dedo sequer. E o Zeca, quando viu aquilo, sorriu e falou para mim: "Olha, Vicente, um cabritão!" Eu puxei meu irmão pelo braço imediatamente e falei para ele: "Não olha, não chega perto." Mas ele não entendeu o que estava acontecendo e acabou jogando um graveto no bicho. Nessa hora, Ágata, a coisa deu um urro e avançou em nós. Eu empurrei meu irmão para trás e me coloquei na frente. Nem pensei direito. Era meu irmão e eu era responsável por ele. E foi aí que eu tive certeza que aquilo era mesmo um lobisomem, pois fedia demais. Ele veio com as garras para cima de mim. Eu desviei, mas senti o arranhão rasgar a minha camisa. Peguei ligeiro uma pedra no chão e taquei nele, mas ele nem sentiu. O tempo todo eu fiquei de frente para o lobisomem e protegendo meu irmão. O Zeca se agachou no chão e começou a chorar e tapar os ouvidos. Ele fazia isso quando estava agitado e com medo. O lobisomem nos rodeava para lá e para cá e rosnava. Então ele veio de novo para cima da gente e dessa vez me acertou no ombro. Eu caí no chão gritando por socorro. Não tínhamos chances contra aquela criatura. Ele devia ter quase 2 metros de altura. Eu não consegui mais me levantar do chão. Então me arrastei até o Zeca e o abracei. Ali eu já estava certo do nosso fim. O lobisomem veio andando até pertinho de nós. Vinha um cheiro tão ruim dele que dava vontade de vomitar. Ele é muito feio, a pele do rosto deformada e escura e tinha poucos pelos, os dentes bem grandes. Olha, eu só conseguia gritar por favor, vá embora e socorro. Ágata, quando aquilo fez menção de me morder, eu fechei os olhos e aceitei. Mas nesse instante ouvi pisadas vindo no escuro e uma voz grossa gritou: "Arreda! Arreda que eu vou atirar, seu maldito!" Quando abri os olhos, vi o seu Luiz, peão do sítio onde a gente trabalhava. Ele via montado no cavalo, com a espingarda pendurada no ombro. Ele viu a cena e já desceu do cavalo atirando sem perguntar nada. O primeiro tiro acertou perto do bicho e quase acertou a gente, mas o segundo pegou em cheio no braço. O lobisomem deu um grito tão feio que eu até me encolhi. Ele não esperou para levar outro tiro. Tirou uma carreira para dentro do mato que saiu quebrando galhos e tudo que vinha pela frente. Sumiu no meio da mata. Seu Luiz correu até nós e nos ajudou a levantar. Colocou nós dois no cavalo e nos levou até em casa. Chegando em casa, ele contou aos meus pais que estava indo para casa quando ouviu meus gritos de socorro e apressou o cavalo. Foi quando ele viu o lobisomem nos atacando e atirou. Bom, nos dias seguintes não se falava em outra coisa, mas muitos também não acreditaram. Diziam que fomos atacados por uma onça. Para muita gente, Ágata, enfrentar a fome era mais fácil do que enfrentar a ideia de que aquilo realmente existe. Mas existe, viu? Até hoje, quando lembro daquela noite, a sensação volta. O medo de morrer foi grande, mas mais forte que isso foi o medo de não conseguir proteger o meu irmão. Aquilo doeu mais do que qualquer arranhão que eu levei. Sou muito grato a Deus e ao seu Luiz. Quanto ao lobisomem, nunca mais foi visto. Talvez tenha morrido até pelos tiros que levou. Bom, meus amigos, é por isso que eu digo, só acredita quem viu, quem foi atacado ou levou uma carreira do bicho. Vivi para contar para vocês, mas quantas pessoas não tiveram a mesma sorte? Bom, Ágata, obrigada pelo espaço e uma boa noite a todos. Esses foram os relatos de hoje enviados pelos inscritos e eu agradeço demais por confiarem no meu trabalho. Família, eu quero agradecer a vocês por cada comentário que eu recebi no último post. Sexta-feira eu não consegui postar o vídeo, pois já faz alguns dias que venho sofrendo com uma terrível enxaqueca.
Inclusive, eu não estou 100% bem, mas não posso deixar de postar para vocês, não é? Muito obrigada de coração por cada mensagem de carinho que vocês me mandaram. Hoje eu não vou conseguir mandar os salves, mas assim que eu estiver melhor, com certeza citarei todos vocês, pois para mim é muito gratificante. Eu espero que vocês gostem dos relatos de hoje, viu? Gratidão sempre. Desejo a todos uma noite abençoada, uma excelente semana, que Deus abençoe todos vocês. Um abração da sua amiga Ágata e até sexta-feira, família Uivos. Tchau, tchau!